Heroínas que salvaram vidas em Rio Branco, no Acre, a notícia que está rolando no mundo hoje. Todos os dados são reais, baseados em boletins de ocorrência, polícia civil e perícia e reportagens verificadas hoje. Brasil amanheceu de luto no dia 5 de maio de 2026. Uma tragédia no Instituto São José, em Rio Branco, no Acre, chocou o país. Mas, em meio a tanta dor, surgiu uma história que é um tanto inusitada e interessante, de coragem que vai ficar marcada para sempre. Duas funcionárias, a Raquel Salles Veitosa, de 36 anos, e a Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, escolheram enfrentar o perigo no momento para proteger as crianças e pagaram com a própria vida esse ato de amor e coragem para que as outras crianças dentro da escola não fossem atingidas também e obter coisas piores que acontecessem do que já estava acontecendo. Hoje eu vou contar tudo, quem eram elas, o que aconteceu, o motivo do ataque, quem mais foi ferido, o que aconteceu com a família do atirador e todas as informações são verdadeiras, baseadas em investigações oficiais, depoimentos e dados de Polícia Civil do Acre que a gente vem recolhendo de acordo com reportagens e as notícias que eles vão liberando, autorizadas para a internet e para o jornal. O Instituto São José é uma escola tradicional no centro da capital acreana e atende alunos da educação infantil e ensino fundamental. Por volta das 14h30 da tarde, dia 5 de maio, tudo ocorria bem normalmente e tranquilamente. Os alunos estavam em aula, funcionários na rotina e os pais na saída aguardando os filhos como um dia comum. Mas, de repente, o adolescente de 13 anos, aluno da própria escola, entrou portando um revólver calibre 38. A arma pertencia a seu padrasto, que a guardava de forma irregular, não autorizada, sem registro e sem segurança adequada para estar portando, o que permitiu que o menino tivesse acesso e levasse até a instituição, até a escola, sem que ninguém visse ou percebesse o que ele estava fazendo. Ele caminhou pelos corredores e, ao ser percebido, ele viu que ele foi percebido, ele já apontava a arma e disparava. O caos começou, gritos, correria, crianças se escondendo, mas foi nesse momento que Raquel e Alzenir agiram e entraram no meio da situação. Foi tudo muito rápido, muito complexo, o menino estava em êxtase, o menino estava apavorado também. Mas qual o motivo do ataque que a investigação descobriu sobre tudo isso? Por que o menino fez isso? Quais foram os seus motivos? E um ponto que todos queriam saber, porque ele realmente faria isso, algo tão cruel, que a gente já viu essa história antes em outros colégios. Segundo o inquérito policial concluído e divulgado oficialmente, o adolescente tinha histórico de transtornos emocionais e psiquiátricos, já acompanhado por profissionais, mas sem o suporte necessário no período que aconteceu o fato. Então, ele não estava tendo um acompanhamento regular sobre o que estava acontecendo com ele dentro do colégio para avisar algum psicólogo. Ele relatou em depoimento que vinha sofrendo bullying e intimidações por parte de outros alunos há meses. Disse que se sentia desvalorizado, ignorado pela direção e que não via outra forma de ser ouvido a não ser com violência, já que ele estava sendo muito pressionado e sofrendo psicologicamente com o que as outras crianças estavam fazendo com ele. Não houve motivação política, religiosa ou ideológica, foi um ato isolado, resultado de sofrimento mental, falta de apoio e acesso fácil a uma arma de fogo que ele não deveria ter. Os especialistas destacaram que o caso reforça a necessidade de mais cuidado com a saúde mental nas escolas e controle rigoroso de armas. E a escola disse que, nesse caso, elas não poderiam fazer nada sobre a questão do bullying. Quem mais ele feriu, além das heroínas? É bem complicado, é um caso complexo, com várias camadas. Além de Raquel e Alzenir, que foram atingidas fatalmente ao bloquear o caminho dele, que ele atingiu as duas pessoas para poder passar, ele também atingiu uma aluna de apenas 11 anos. Ela estava próxima ao corredor, levou um disparo na perna, foi socorrida rapidamente e levada ao pronto-socorro e passou por atendimento e teve alta no dia seguinte, sem riscos de sequelas ou morte. Hoje já está recuperada.
Outra funcionária da escola auxiliar de serviços gerais levou um ferimento leve no braço ao tentar ajudar e acalmar o menino que estava desesperado, mas no ato ele também atingiu, também foi atendida e liberada no mesmo dia e não corre risco de vida sobre o acontecido. Mas é muito importante a gente analisar nesse caso, a gente focar que por causa da atitude corajosa das duas inspetoras, ele não conseguiu entrar em nenhuma sala de aula onde estavam dezenas de crianças pequenas, totalmente indefesas, trancadas lá dentro. Se não fossem elas, os números de vítimas seria muito maior, uma tragédia ainda pior do que a que já aconteceu. O adolescente, ele foi contido por funcionários e seguranças logo em seguida, que as autoridades também foram chamadas. Entregue à polícia e é encaminhado para internação em uma unidade de atendimento a menores infratores, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele não vai pagar como um adulto, até porque as leis ainda não foram modificadas, tá certo? Entra aí a outra pauta, que as pessoas já estão brigando para maior pena de idade, porque só com 18 anos não está tendo como corrigir. Quem eram Raquel e Alzeni e as suas vidas e missões? Vamos falar sobre as heroínas que bloquearam o caminho do adolescente. Alzeni Pereira da Silva, ela tinha 53 anos, mais conhecida como Tia Zena, e trabalhava lá há 15 anos. Era inspetora, cuidava de todos como se fossem filhos ou netinhos dela, casada, mãe de 2 filhos adultos, avó de 7 netos, e dizia sempre: minha função é proteger e cuidar de cada um que passa por essa porta. Era o que ela gostava de recitar, como foi passado por conhecidos, e no dia do ocorrido foi direto ao confronto para barrar o perigo, barrar o adolescente, porque já sabia que se entrasse nas salas ia acontecer o pior. E também Raquel Salles, feitosa de 36 anos, ela já estava há 5 anos na escola. Era uma jovem batalhadora, mãe de um menino de apenas 3 aninhos. Além de trabalhar, estudava enfermagem, queria ajudar ainda mais as pessoas, se formar, crescer. A faculdade dela suspendeu aulas por dias em luto. Deixou um filho pequeno, mas deixou também um exemplo, que ele vai carregar para sempre, porque a sua mãe deu a vida para salvar muitas crianças. Vai ter muito orgulho. Elas não tinham treinamento, não eram policiais, eram apenas mulheres com coragem. E amor ao próximo, amor pelas crianças, preferiram bater de frente com o perigo ao deixar crianças inocentes pagarem por isso. Agora, o que aconteceu com a família do atirador? É bem complicado, é bem complexo, mas temos que avaliar também os pós e os contras de quem realmente é culpado. O caso teve desdobramento legais importantes contra quem facilitou o acesso à arma. E o padrasto do adolescente, dono da arma de fogo, ele foi preso em flagrante, acusado de porte ilegal de arma de fogo e colocação de arma em risco a menor de idade. Porque ele até não tinha nenhuma autorização para ter essa arma e ninguém sabe de onde veio. Responde ao processo criminal e pode também pegar a 8 anos de prisão. A arma foi apreendida e destruída pela perícia. A mãe e familiares da criança, eles prestaram depoimento, foram ouvidos pela polícia e pelo Ministério Público e não houve acusação ou prisão contra eles, pois não haviam provas de que sabiam ou incentivaram o ato da criança. Eles nem sabiam que ela estava passando de bullying dentro da escola, mas foram obrigados a cumprir as medidas judiciais, conforme a lei. Acompanhamento psicológico e psiquiátrico obrigatório para toda a família foi pedido e orientações sobre segurança e saúde mental também, porque não é fácil, a família também está muito abalada e triste pelo que aconteceu. O adolescente pode ser menor de idade, não pode ser preso nem julgado como adulto e ele está em internação em uma unidade especializada. Vai receber tratamento de saúde mental e atendimento educacional e psicológico até que complete seus 18 anos. E vem uma grande polêmica, né? Depois será validado e avaliado se precisa continuar em acompanhamento. A família também responde por
responsabilidade civil e a justiça define que eles devem indenizar as famílias das vítimas. É complicado, porque se eles não têm muito custo financeiro, mas vão ter que indenizar. A família emitiu nota pública pedindo desculpas, manifestando pesar e dor, e disse que também foi vítima da situação e que jamais imaginou que algo assim pudesse acontecer, e estão muito desolados com isso e se sentindo culpados também, até porque eles não têm culpa. Reconhecimento e legado de tudo o que aconteceu agora no governo do Acre. O governo do Acre decretou luta oficial de 3 dias, milhares de pessoas foram ao velório delas, pessoas que nem as conheciam, só para agradecer. Escolas, ruas, prêmios já levam os nomes de Raquel e Yasmir pelos seus atos de coragem e sacrifício entre escolher entre a sua própria vida ou defender crianças no seu trabalho, onde elas estavam lá para protegê-las. Elas provaram que herói não é quem usa capa ou arma, herói é quem escolhe o outro antes de si mesmo, e que há mulheres fortes existentes em todos os lugares. Mesmo sabendo do risco, escolheram proteger. Mesmo com medo, não recuaram. Mesmo com o perigo à sua frente. Essa história não pode ser esquecida. Raquel Salles Feitosa e Alzenir Pereira da Silva. 2 mulheres, 2 inspirações. Verdadeiras heroínas brasileiras. Isso a Netflix devia fazer. Um filme real, com pessoas reais, com coragens reais. Que o exemplo delas fique com a gente, que a tragédia sirva para melhorar o cuidado com a saúde mental nas escolas e o controle de armas no Brasil. Muitos querem liberar mais armas, sem nem liberar, essas tragédias acontecem. Se você acha que essa história merece ser contada, compartilhada, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, comenta os nomes delas em homenagem. Elas salvaram vidas e merecem ser lembradas para sempre. Me segue, curte, compartilha, republica. E vou deixar aqui mais um recado importante para vocês, pais, pessoal da escola, governo, algo muito interessante. Uma dica prática completa contra bullying nas escolas, algo assim mínimo, mas que devia ser feito em todo o lugar. Direta, eficaz e pode ser usada por alunos, pais e professores, porque é algo que acontece tanto que fingem que não vê. A dica principal é: não se cale, não deixe acontecer. Isso é o que deve ser feito nas escolas, os pais, todo mundo ficar atento. Se for com você, não reaja com agressividade ou choro. Quem pratica bullying quer ver você abalado, se mantenha calmo, olhe nos olhos e diga firme: isso não é legal, pare agora, eu não gosto disso. Afaste-se. Se continuar, saia do local, vá para perto de um adulto, peça ajuda, informe ao professor ou funcionário, nem que seja grave, e mostre a prova. Nunca fique sozinho com quem te ameaça. Conte a alguém, não guarde para si. Isso não vem acontecendo em escolas, até em atos de trabalho, em local de trabalho, as pessoas andam fazendo isso com o outro, gente adulto, imagina criança aguentar isso. Fale com os pais, fale com responsáveis, coordenação ou direção. O silêncio faz o bullying continuar, registre tudo, datas, horários, o que aconteceu, quem viu. Porque começa na escola, depois viram adultos que levam para o trabalho, prejudicando pessoas no trabalho, falta de respeito, invenções. Se você vê acontecendo, não ria, não apoie, não se afaste calado. Isso também faz parte do problema, igual crimes na internet. Chame a atenção, diga alto, pare, isso é errado, ninguém merece ser tratado assim, ou chame o professor imediatamente. Apoiem a vítima. Não façam vítimas, apoiem as vítimas, falem com ela, diga que não é culpa dela, que ela não está sozinha. O apoio de colegas é o que mais protegem, os pais também ajudando a mostrar que isso é errado. Viram adultos em locais de trabalho, em qualquer lugar, não conseguem conviver com ninguém. Para os pais e escola, o diálogo constante, pergunte sempre como foi o dia, se está feliz, se alguém o incomoda. Muitas vezes as crianças e adolescentes não contam por medo das ameaças de outros alunos. Até em ambiente de trabalho vão se tornar adultos que terão medo de tudo. Protocolos claros, escola deve ter regras definidas, punição para quem pratica, apoio psicológico para vítimas e atendimento também para quem pratica, pois muitas vezes também sofre problemas.
Fazer bullying com alguém normal, a pessoa vai ficar triste, trocar de escola ou alguma coisa. Agora, quem tem problemas psicológicos. A educação tem que trabalhar na empatia, respeito e as diferenças desde cedo nas aulas e atividades com pessoas com deficiências físicas, problemas diferentes, pessoas sejam diferentes de um do outro, não tem que existir isso dentro da sala de aula. O bullying é a coisa mais horrível que existe. E o mais importante, bullying não é brincadeira, não é coisa de criança, é violência e crime e causa danos profundos, como vimos no caso do Rio Branco e em outros casos até nos Estados Unidos e outros que a gente acompanhou aqui, até em Goiânia teve. O sofrimento calado é a sensação de não ser ouvido, pode levar a consequências trágicas e irreversíveis, porque começou com bullying, acabou com a chacina. O combate começa com a sua atitude, não deixe passar, não se calar e proteger quem precisa. Tem que ser observado, tem que virar lei, tem que ser cuidado e os pais têm que ficar em cima. Não só de quem está sofrendo bullying, principalmente dos que causam bullying. Porque os que causam e fazem bullying se tornarão os adultos de amanhã, é os que vão agredir, é os que vão fazer coisas horríveis, começando pela internet, atrás da tela de um celular, onde se sentem grandes. Então temos que evitar isso. O futuro é nossas crianças. Nossas crianças têm que ser protegidas porque serão os adultos que vão governar o mundo amanhã. Me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos. Segue aqui o canal da Arquipédia. Assiste o filme. Assiste o filme, gente. Até o filme. O vídeo até o final, que vocês vão ajudar muito assistindo até o finalzinho. E agradeço quem ficou até aqui. Até os próximos vídeos de informações da atualidade.